Eu decidi ser uma milionária do digital. E é uma meta meio ousada, mas vai dar certo. Eu quero te contar tudo que eu tô fazendo por aqui. Oiê, eu sou a Pamela Lima e esse é o primeiro episódio de Diário de uma Futura Milionária. Vai ser um diário semanal, onde eu vou trazer todos os meus desafios, os meus resultados da semana aqui para você. Te contar os reais bastidores do meu primeiro milhão no digital. E ó, gente, eu tô começando quase do zero, então vale muito a pena acompanhar. E quem me conhece sabe que eu não tenho muito papo na língua, que eu vou falando mesmo, é sem romantismo, sem blogueiragem, é o que é como é. Gente, estava muito ansiosa para gravar esse diário. Tá sendo incrível. Bom, a primeira coisa que eu quero te contar é que essa primeira semana, gente, eu tive já os meus primeiros resultados no digital. O que que eu fiz, né? Eu optei por começar com um produto oculto, que é um produto onde não aparece o meu rosto, não aparece, né? Não tem nenhum expert ali por trás daquele produto. É um produto low ticket, que eu tô vendendo ele a R$ 30, mais shoulder bumps, né, potencializadores de lucro e tudo mais, ele acaba saindo ali um ticket médio de R$ 50 por pessoa, que compra todos os produtos, né? Se ela não comprar todos os produtos, acaba sendo menos. E aí, assim, né, gente, eu já tenho um tempo de mercado, então eu já trabalhei nos bastidores, já fui gestora de tráfego, já fui estrategista digital, ajudei a construir a maior comunidade de menopausa internacional do mundo, é uma coisa que eu me orgulho muito de ter feito, principalmente com relação, né, à saúde, porque eu amo a saúde, sou viciada em Grey's Anatomy, então assim, amo tudo que pode ser feito pela saúde. E aí a primeira semana, gente, foi muito bizarro. O que aconteceu nessa primeira semana, tá, gente? Eu vendi muito bem. Eu fiquei muito surpresa com o quanto eu vendi, com o quanto eu acertei a mão na página de vendas, no produto, na entrega do produto, nos anúncios, assim, eu fiz 3 anúncios e um deles já deu certo logo de cara. Então isso assim me surpreendeu bastante, né? Eu acho que o tempo que eu tenho de mercado me ajudou também com relação a toda essa experiência. Mas eu quero trazer dados para vocês entenderem que esse negócio aqui não é só oba-oba, tá? Então vamos lá. Vou trazer um print aqui da QIFI. Deixa até eu acessar aqui. Eu não lembro exatamente o valor. Então, ó, na primeira semana eu fiz 73 vendas e aí foi o valor de 1.071, né, e uns quebradinhos ali. Porém, todavia, contudo, gente, eu gastei bastante com tráfego pago, porque eu fui me empolgando, né, ia vendendo, ia colocando mais, aprendi algumas estratégias ali de tráfego pago que fizeram diminuir o custo de compra, então eu comecei a vender produto ali por R$ 1,60, R$ 1,70, menos de R$ 2 eu conseguia já fazer uma venda, o que é incrível, né? Porque o CAC no Facebook Ads é enorme. E aí eu que não sou boba nem nada, né? Tô anotando tudo numa planilha, todos os gastos que eu tô tendo com tráfego pago versus o retorno que eu tô tendo de faturamento. Eu descobri que essa semana, mesmo vendendo R$ 1.000, eu fiquei com um lucro só de R$ 60. Então, assim, tem que analisar bem o que você está fazendo, né? Lógico que eu vou conseguir pagar o cartão de crédito e lógico que uma primeira semana foram bons resultados, já não saí no vermelho. Então as coisas não acontecem de uma hora para outra aqui no digital, mesmo você tendo experiência, tá? Então isso fez com que eu ajustasse o meu conteúdo, ajustasse os criativos, criasse ali mais order bumps para colocar para vender, para aumentar a minha lucratividade. Então eu fiz isso lá pelo meio da semana. Se eu tivesse, né, feito desde o começo da semana, de repente meu lucro seria maior. E aí eu também coloquei uma pesquisa de mercado nos meus produtos para eu entender quais são as pessoas que estão comprando ele. Então eu observei ali que, né, quem está comprando esse produto é um nicho em específico e aí eu consigo criar mais order bumps e mais produtos para vender para essa pessoa e assim aumentar a minha lucratividade. Então o digital, ele dá certo, mas tem que ficar de olho no que está acontecendo e entender como metrificar o máximo de coisas possíveis para você tomar as melhores decisões. Não dá para você subir um low ticket lá, um produto de R$ 37 e só vender aquilo e achar que vai ficar milionário com aquilo, porque não vai. Eu sei que é isso que te vendem, mas não é o que acontece de fato na realidade, tá? Então você tem que ir mudando a estratégia, ir melhorando a estratégia para que essa lucratividade chegue até você com mais agilidade e com mais rapidez. Mas assim, eu fiquei muito feliz com o resultado, não esperava alcançar já R$ 1.000 em vendas na primeira semana. Teve dia ali que eu vendi R$ 300, eu também não esperava alcançar esse número de vendas no mesmo dia. E é realmente agora ir ajustando a estratégia, né? E vendo o que vai acontecendo aí nas cenas dos próximos capítulos. Inclusive, esse é um produto que eu já estou até traduzindo ele para espanhol para vender na Latam. Então vamos ver o que vai acontecer nas próximas semanas. Na semana passada também a gente recebeu algumas visitas aqui em casa, que foi incrível, né? Porque a gente estava morrendo de saudade, são
amigos nossos de quando a gente morava no Ceará, eles vieram nos visitar. E sim, isso acabou atrapalhando um pouquinho ali minha rotina, principalmente minha rotina fitness, né? Porque daí a gente acabava saindo para comer e beber e eu não conseguia ir correr no dia seguinte. Mas assim, gente, eu já entendi que não funciona com a gente, com a minha família, esse negócio de ativar o modo caverna. Eu acho que quem tem filho não tem como ativar esse modo caverna, porque a gente tem evento o tempo todo, a gente tem que sair o tempo todo, a gente tem que, né, incluir o nosso filho na sociedade. Então não tem como você se esconder por 3 meses com o seu filho dentro de uma caverna. Não, não existe essa possibilidade. Principalmente para mim, né? Eu perdi meu pai muito cedo. Meu pai tinha 27 anos quando morreu. Então, para mim, é meio que inaceitável você deixar de sair por um ano, deixar de fazer as coisas que você gosta por um ano, porque na minha visão, na minha concepção, pela minha experiência, você pode morrer amanhã e aí você estava trancada dentro de casa, né? Então, assim, não é uma coisa que eu compactuo muito. Acho digno, acho legal quem consegue fazer, mas eu, pela minha crença, minha história e tudo mais, não consigo fazer e tá tudo bem também, tá? Então, assim, né, eu tento sempre, eu gosto de levar muito o aprendizado da dona da Magazine Luiza, Helena, né, acho que é o nome dela. Ela fala que a gente, para quem é mãe, né, e empreende, tem essa rotina louca de empreendedorismo, a gente tem que se concentrar em estar presente. Então, se você está trabalhando, realmente trabalhe de fato. Se você está com os seus filhos, larga o celular e fique com o seu filho de fato. Se você está treinando, treine o máximo que você conseguir fazer. Então, esteja sempre presente. Não adianta você estar trabalhando com a cabeça nos seus filhos ou com os seus filhos na cabeça do trabalho. Então, faça, né, organize o seu dia, organize suas ações, os seus hábitos, se mantenha constantemente focado naquilo que você está fazendo naquele momento. Esteja presente naquele momento e todo o resto vai dar certo. Eu confio muito mais nessa crença e nesse aprendizado do que no modo caverna que, olha, gente, eu não consigo. Se eu fico 10 dias sem falar com alguém, sem sair, sem ver a natureza, eu já fico bitolada. Não, não dá pra mim, não dá pé. E eu acho que cada um tem que ajustar, né, o seu trabalho do seu jeito, da sua forma que funcione para você, porque afinal de contas o digital traz essa liberdade, então por que não usá-la, né? E aí falando em liberdade digital, gente, eu muito inspirada em Manu City, em Renata Lima e tudo mais, que eu sou assim super influenciável por essas blogueiras grandes fitness, eu decidi fazer algumas metas aí físicas, né? Tenho metas a curto prazo e uma metona a longão prazo. Então, assim, a primeira meta que eu decidi ter foi de correr 10 km na maratona de Curitiba. Então, já tô treinando 3 vezes por semana, já tô ali, né, intercalando tudo com o ChatGPT, gente, porque eu não tenho dinheiro para pagar consultor nem nada disso. Então, assim, tô sozinha por conta, tá? 10 km na maratona de Curitiba, que acontece dia 23 de novembro. Não quero ir fazer a maratona, quero correr 10 km. Vamos ver o que acontece até lá, né? Tô treinando para isso. E outra meta que eu tenho para esse ano é pedalar 40 quilômetros. Então eu moro perto do pedágio, daqui da minha casa até o pedágio dá 20 quilômetros para ir, 20 para voltar. E aí eu quero fazer esse trajeto, conseguir fazer esse trajeto. Então eu quero aproveitar a liberdade digital para aproveitar mais, né, minha família ali, ajudar o meu filho, principalmente a passar no colégio militar, que é o que ele está tentando esse ano, mas também para me desafiar no esporte, que foi sempre uma coisa muito assim, xoxa para mim, sabe? Eu, né, vou na academia, mas faço o mínimo possível, ia fazer uma caminhada, ia, sabe? Sempre no mínimo possível, e agora eu tô querendo me desafiar e fazer mais coisas. E aí a metona, gente, a metona, eu perguntei para algumas pessoas, e olha, gente, nessa hora eu descobri quantas pessoas que não te conhecem te apoiam muito mais do que as pessoas que te conhecem. Eu quero fazer o triatlo de Caiobá, do Sesc. E eu descobri assim que é muito possível, né? Porque a corrida é 10 km, a bike é 40 km e aí é 1.500 metros de natação. Só que eu não sei nadar. Mas é uma coisa que se aprende também, né? Assim, eu me viro na água, mas não sei nadar. E aí, ano que vem, eu vou começar a fazer aula de natação para fazer o triatlo em 2027. Geralmente acontece ali em março, abril. E aí, eu tô super animada. E aí, eu contei para pessoas super próximas de mim e essas pessoas falam: você é doida, é muito difícil, você não vai conseguir, tem que acordar 4 horas da manhã para treinar, não sei o quê. Eu não acho que seja tudo isso, né? Posso estar muito enganada, né? Nunca fiz nada do tipo. Mas as pessoas que me apoiaram foram as pessoas que eu não conheço. Então, quando eu postei no Instagram que eu ia fazer, as pessoas que eu menos conhecia acreditaram no meu potencial. E as pessoas que eu mais conhecia falaram: para, você tá velha demais para isso. Se eu fosse você, eu não ia fazer isso, não. Então, assim, e isso traz um enorme aprendizado, assim, tá? A gente não fica colocando seus sonhos na frente de pessoas que às vezes nem sabem do que você é capaz, nem sabem quais são os seus objetivos, quais são suas metas, seus planos, quais são os seus sonhos reais. Então, e nem sabem o quanto você está disposta a se dedicar realmente para aquilo. Começa a fazer o que você quer fazer e só vai, entendeu? Só foca nisso e começa fazendo. Então, a primeira semana, mas pô, você tá falando isso, mas a primeira semana você não teve tanto lucro assim. Não tive, mas a segunda semana tá rodando anúncio do mesmo jeito.
jeito. E eu tenho fé, né, de que as alterações que eu vou fazer vão dar certo e vão trazer o resultado. Então, nessa brincadeira toda aí, eu já saí do zero da QIFI em quase 5 mil reais de venda. Então, sei lá, mais 2 semanas aí eu já consigo minha pulseira da QIFI. Minha meta é o quê? Minha meta é fazer 100 mil reais até o final do ano. E eu ajustando tudo isso, eu consigo trazer mais lucratividade. Então, as coisas não são fáceis, é lógico que não são fáceis, mas também não são impossíveis. Então, começa fazendo as coisas aos poucos. Eu comecei a correr, né? Eu falei que quero fazer 10 km na Maratona de Curitiba. Tô correndo 3 vezes por semana. O primeiro dia que eu fui correr com a minha amiga no Parque Barigui, gente, eu quase morri. Eu quase desfaleci, quase que eu parei lá de parada cardíaca lá no meio do parque, lá que eu conseguia respirar. E aí hoje, né, eu já consigo, no segundo ali, no segundo treino de 5 km, eu já consegui baixar o meu pace, né, o tempo que eu corri em 1 minuto e pouco. Então eu tava, né, quase 9 com o pace, aí de repente baixei para 7,45. Então olha como as coisas melhoram. É só você realmente ir praticando e analisando e melhorando a sua estratégia e replicando e fazendo e parando de se importar com as pessoas que não acreditam no que você está fazendo. E às vezes essas pessoas que te criticam e que falam que você não vai dar certo, que é muita coisa, que tudo mais, são pessoas muito próximas a você. Eu não vou falar aqui quem foram as pessoas que olharam para mim e falaram, nossa, acho que é demais, você não vai conseguir. Mas foram pessoas muito próximas a mim, muito, muito próximas. Então, assim, dane-se o que as pessoas acham, tá? Continue fazendo o que você tem que ser feito. E se você gostou desse conteúdo, né? Foi um conteúdo bem simples e bem raso, mas o que eu quero trazer mesmo é o que eu tô fazendo, o que tá dando certo, o que não tá dando certo nessas minhas metas, tá? De ser uma triatleta e de ser uma milionária do digital. Então, se você está gostando desses bastidores, gosta de acompanhar a realidade mesmo que acontece por trás, me acompanha nos próximos vídeos. A ideia aqui é trazer um vídeo desses por semana, atualizando vocês dos resultados que eu consegui, do quanto eu investi, do quanto eu estou me dedicando, né, dos bastidores do que está sendo tudo isso. E já me conta como é que foi a sua semana, como é que foi a sua jornada rumo ao milhão, ou rumo ao que você quer fazer, almeja fazer. Me conta quais foram os seus desafios aqui nos comentários, que eu vou adorar saber que a gente está andando junto rumo à prosperidade, gente. Me conta aqui que eu quero saber.